Fala, Droba! O Charla agora é super! A Superbet, nova parceira oficial do Charla Podcast. Confia que agora é super vral! Torcedor do Botafogo, e eu falo isso. Primeiro semestre no futebol brasileiro, irmão, não vale quase nada. Essa que é a grande realidade. Calma aí. Essa que é a grande Calma realidade. aí. É bom Calma aí. Os não clubes no decide Brasil... nada. Se não tivesse as Copas, a pressão estaria muito bate menor. na tecla você do não decide planejamento nada o tempo importante. todo. Pô, calma aí. Os clubes no Brasil... Mas é importante... Os clubes A no gente Brasil- bate palma pra planejamento, né? Os clubes no Brasil, eles, hoje, cada vez mais vão focar no segundo semestre. Se a gente for ver os dois últimos... Calma aí. Principalmente se o técnico Botafogo tá ganhar jogando alguma coisa. Cada vez mais. Os dois Só últimos- porque ano passado o Botafogo fez isso. Vou dar um exemplo. Os dois Tô últimos entendendo. clubes Vamos lá. que conquistaram Brasileiro e Libertadores tiveram técnicos trocados após o meio do Mas ano. aí você tá pegando um exemplo antes específico. E mais, Antes do e mais. Botafogo, o E Fluminense era a 2020, sequência do 21, trabalho. 22 e 23. A e 24. segunda janela foi tão importante para o Flamengo de Jorge Jesus quanto foi para o Botafogo Tudo de bem, Arthur mano. Jorge. Mas são dois Pra você ter uma isolados, ideia, pô. o Botafogo, por exemplo, teve Alex Telles, me ajuda aí, Vitinho, Almada, Almada, Adrielson. Luiz Henrique já tava. Adrielson. que jogou as finais. Tem mais no um lugar do titular. Bastos. Mas não dá pra pegar isso como Mas regra. falou Se Telles. no ano Cantarelli. anterior, não dá pra pegar isso O como Alan, que não é regra. titular, Igor Jesus. Falou Igor Jesus. Tudo bem, e Almada, Cantarelli. por exemplo. Mas a janela foi Jorge muito... Jesus, no meio do ano, teve Rafinha. Rafinha, Felipe Felipe, Luiz. Gerson, Maria... É porque você quer usar Mas de olha exemplo só, o campeão. olha Quando o só. Palmeiras é Dois. campeão, a gente Não, fala de planejamento. não, eu Os acho dois que não dá maiores- pra botar isso os como dois regra. times que venceram as duas Ô, Cantarelli, finais. eu acho que não dá pra botar isso como regra se no ano anterior ao Botafogo, o ano do Fluminense, o único que chegou no meio do ano foi o Marcelo. Mas o olha time só, era o mesmo. mas, Matheus, Então, assim, o que eu quero dizer assim, E os anos do Palmeiras? O técnico do formas e Flamengo formas de 2019, vencer. neste Não acho que mês isso vai ditar agora, regra, não. era o Abel Braga. mas Matheus, olha perfeito. só. Mas eu acho que tem que ter um treinador. Tem que ter um Sim, planejamento. Tem que ter. Agora, jogadores, você pode Tem que ter. fazer uma janela pensada. Uma mais tranquila em janeiro e uma pesadora Exatamente. que é onde vai ter as finais. Mas você tem que Mas o construir uma trabalho solidez. central- O Botafogo não tá construindo essa solidez Então, em 2020. tem um mês. Construiu ano passado. Não Então, adianta nada Matheus, tu chegar em 10º no eu- meio do ano e aí contratar pra buscar mas título. olha Eu só. não ligo mais para o primeiro semestre do ano. Olha só. Boa, Canta, gostei. Eu não tô porque nem aí. vocês Queria querem ver chamar se o tivesse Fluminense. ganhando, Eu irmão. não tô Olha nem só, aí. o Eu não Fluminense- ligo para primeiro O semestre. Fluminense foi campeão da Copa Libertadores, que é dificílima, mas campeonato que baliza planejamento e trabalho é o brasileiro, que é longo, 38 Mas em rodadas. 22 ficou em terceiro, quarto no Brasileiro. O Manteve Fluminense? a base e conquistou a Isso. Libertadores em 23. Alô, Não, Presidente, beleza. E aí, Corinthians, 23, quando ganhou a Corinthians, Libertadores, Corinthians, não Presidente. disputou as últimas rodadas do Brasileiro. O Botafogo, ele é o único clube nos últimos 5 anos que disputa o Brasileiro até o final, em 2023. Em 2024, disputa, ganha e ganha a Libertadores também. E tudo isso com o primeiro semestre. Com crítica, com problema, tudo mais. Eu acho Então que o o recorte primeiro- é pequeno, mas pode dar... Eu acho que o causar primeiro vazamento. semestre- Mas eu acho que o normal é ele, como foi o Castro. Tem um treinador, Sim, aí beleza, ele oscila, beleza. o clube banca. que ele ficou a ponto de sair. E ele, sim, teve ponto de sair, mas o clube banca, o trabalho tá seguindo. E você vai colher os frutos lá na frente ganhando. Porque assim, físico, por exemplo, todo mundo fala, trabalho Eu físico. não ligo para o primeiro Mas Você vamos lá. começa fazendo Mas isso. porque ano. O Cantarelli fala trabalho- que a tendência é cada vez mais focar no segundo semestre. Ele só deu 2 exemplos nos últimos 6 anos. Os dois mais vencedores, pô. Um em 19 e que não manteve a fórmula nos outros anos, e agora o Botafogo, Não, mas que olha- possivelmente mas- não vai manter a mas fórmula. calma aí, esse calma ano. aí. O Botafogo O Flamengo- Acho que esse Flamengo- ano o Botafogo vai fazer a mesma coisa do ano O passado e vai ser Flamengo campeão. manteve a fórmula e vou dar outro exemplo. Quando chega Dorival Júnior, por exemplo, vocês podem me confirmar aqui. Ah. Dorival Júnior tem 4, 5 meses no máximo de trabalho no Flamengo. No por aí. segundo semestre, vence Copa do Brasil e Libertadores. Ele precisou, Então, assim, ele precisou do a trabalho do culpa Paulo não é minha. Souza. A culpa Aí não é Paulo minha, Souza Evaristo. classificou. A culpa não é minha, é do Paulo você acha que Souza, tava que é certo? brasileiro. Aí Mas você quando acha o que Abel tava é certo? campeão, o bagulho é o planejamento. Mas a culpa não Aí é quando minha. o Botafogo é A campeão... culpa não é minha, é do calendário do futebol brasileiro, cara. O calendário do futebol brasileiro, Mas quando ele for- tem, no início, hoje, campeonatos que não interessam. Mas quando o Flamengo perde...
Mas quando o Flamengo perde no primeiro semestre, como foi em 23, o senhor desceu além. É isso, cara. Mas então, o Vitor Botafogo, Pereira, meu o Deus do Botafogo, céu. Tem que o fazer alguma Botafogo coisa. de 23 Porra. também é exemplo, porque deveria ter ganho o Campeonato Brasileiro. Não ganhou, foi por conta do final, não por conta do início ruim. O início do Botafogo Não. em 23 foi péssimo. Horroroso. E aí, graças a Deus, foi pra Taça Rio, conseguiu ter um tempo ali pra treinar, trabalhar, e por isso que voou no Brasileiro até determinado ponto. Estão falando Depois, de coisas o treinador isoladas. saiu. Como Eu se acho que fosse esse regra. Botafogo trabalho é do 23 e treinador, eu 24, acho que cara. você O tem que Flamengo- começar o ano com o cara. O Flamengo Se o é- cara fizer cagada e Vamos lá, rodar... se o Flamengo for campeão esse ano, então vai falar, pô, o Felipe Luiz começou o trabalho no ano anterior. Mas vai ser a primeira aí esse vez. ano, planejamento. Eu acho que o Flamengo tem que moldou o contratar elenco. no meio do ano. No pra ser Flamengo, campeão. sobre isso que você tá falando, o Flamengo é parâmetro pro que eu tô falando. O Flamengo faz isso todo ano, pô. Tudo O bem. Flamengo começa com um técnico, demite um técnico e termina com outro treinador. Mas o Por exemplo, elenco ano Mas tá é passado- planejado olha só. chegar no segundo Ano semestre. passado, vamos lá, ano passado, Felipe Luiz. Hoje um dos melhores técnicos brasileiros, certo? Certo. Para Matheus Emanuel, Ele o te melhor chama, ele te técnico do chama. Brasil. Sim. Ou é o que? O Abel agora? Felipe Luiz. Melhor o quê? dois Melhor o quê? meses. Ele- Pra bem ou melhor? Hoje é Não, atividade não, do falou Brasil. melhor Felipe Luiz entrevista, começou ano passado a pré-temporada no Flamengo? Começou a pré-temporada no Flamengo? Não, começou. Não, pegou na semifinal. Sabe quantos jogos o Felipe Luiz tem para ser campeão? 5. 4 na Copa do Brasil e 1 na Tudo Supercopa bem, mas do Brasil. o não é Flamengo isso? não planejou fazer isso. Você tá falando que o Botafogo tá planejando fazer sempre um segundo semestre Não, não tô forte. falando que tá planejando. Eu tô falando que Mas você o falou isso. futebol Ai, brasileiro, ai, primeiro ai. semestre, não funciona mais de nada, pô. Não, mas Não o... funciona. Daqui a cara. pouco, Não serve gente, pra daqui a nada. pouco a gente fudeu, vai ter que normalizar a quaresma do técnico do É, aí Botafogo. fudeu. Não, olha Pô, só. 40 olha só. dias pra contratar Olha o só, técnico. tem Não dá contexto pra e normalizar. contexto. Em 2024, o Botafogo começa errado, porque começa o ano com o Thiago Nunes. Já dava pra ver que não ia dar Começa certo. muito errado. E aí define que ele tem que sair. Felizmente, tem um profissional na casa que é o auxiliar permanente, vira o técnico interino, que é o Fábio Matias, hoje técnico de Série A, e aí consegue ter tranquilidade pra buscar o Arthur Jorge. Mas o Botafogo começou errado porque entendeu que dava pra ir com o Thiago Nunes. Em 24, 25, o Botafogo começa porque o Arthur Jorge decide sair e mais. Quando ele decide negociar com o Al Rayyan, ele viaja depois de um empate no Campeonato Brasileiro. O Botafogo descobre isso, segura a onda para não colocar em risco as duas conquistas, né? A teve Libertadores isso, né? e o Brasileiro. Imagina se o Botafogo começasse a correr atrás de treinador em novembro, depois do empate com o Poderia a Cuiabá. partir de dezembro, do dia 15. poderia, Aí, a exatamente. partir de dezembro, poderia, como começou. Aí vem o outro erro. Então toma 60 dias, por isso né? que eu tô falando, que são contextos diferentes. Aí vem a outra situação. Começou, tomou um não do Jardine, entendeu que conseguiria, não conseguiu. Aí começa, tenta um, tenta outro, vai aqui, vai ali. E outra eu- coisa, eu- essa Contextos situação... Tem diferentes. alguém pra isso, porque coisas a diferentes. história vai lembrar de quem será campeão brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Começou, velho. E só Ninguém pra vai fechar, lembrar. Ano passado, Parabéns. o torcedor do Flamengo lembra do título de Felipe Luiz, ninguém lembra do título do Tite. Ninguém lembra do título do Tite no Verdade. ano Porque é um passado. time carioca que e não outro é tomava Copa do gol. Brasil. O Tite Que loucura é essa, nem esquizofrenia? a medalha do título o Tite tem. Verdade. Aí, mas isso aí- calma aí. isso é outra A coisa. história foi contada no Eu- charro. agora- Betão chorou. Aí agora você quer jogar a história pro Agora, chão. o que eu- Só porque é Agora eu vou falar uma Pô, coisa. Eu acho que o Botafogo precisava ter um cara profissional, né, contratado, que pensasse o futebol do Botafogo full Concordo, time. concordo. E que o Textor desse carta branca. Concordo. Aí as coisas que andariam Concordo. independente do Textor, porra. Porque o Textor tem milhões É de um coisas. erro né? essa centralização, É. até porque ele trabalha com uma holding, né? Exatamente. Trabalha com vários clubes, muitas atribuições e Cara, é um só, pô. até pra quem fala o Botafogo tá abandonado. Pelo contrário, Não. é um cara centralizando tudo, lidando com o head scout, que não é diretor, que é muito bom no que Exatamente, faz, o Alessandro sim. Brito. Mas o era bom ele tá embaixo do precisa desse guarda-chuva, né, CEO da bola ali, isso aí Isso já há algum tempo. Porque assim, o Textor tava agora discutindo com o Nasser Khelaif lá, o do... Tava com o Leon lá. O Leon, é, Vídeo chamada, discutindo- vídeo chamada. discutindo direitos de transmissão da Ligue 1. E ao mesmo tempo respondendo Casagrande aqui por Entendeu? Comedian. Então, assim, eu acho que tinha que ter uma Uma figura coisa de ele não vai peso. ter êxito, sabe? Não- É, uma figura dessa, assim, já teve o Mazuco, mas alguém... Tem que mais ter alguém fácil. até maior que o Eu Massu. tô mazuco. É, de repente, pô, o Flamengo lançou aí a moda com o Boto. Ele não gosta. Boto. Ele gosta. Ele adora tanto Hoje os não gringos, temos né? Hoje não tem o Verdade. Trazer Sonar. um executivo Falta internacional. um Não, é Boto verdade. no Botafogo. Tem um profissional. Pô, falta um tem Boto. tem Fala, Charludo. Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!